Bom, dentro da sociedade atual, a gente foi criado sempre com aquela ideia de separação muito clara do que é o bem e, além de, claro, fazer o bem o tempo todo é sempre bom e fazer o mal é sempre mal, obviamente, né? O ser humano tem essa capacidade que parece ser inerente de julgar partindo dos próprios valores, né? E definir e tentar separar o que é bom e o que é mal. Daí você pode se perguntar coisas como: será que a gente pode, de forma realmente eficaz, separar de fato o que é o bem do que é o mal? Ou melhor, será que existe de fato uma verdade universal que é livre de todo viés ou qualquer cultura e que pode, por conta disso, realmente falar o que é o bem? E por conta de um determinado cenário social, será que alguém que não necessariamente é mal pode fazer o mal sem ter a noção do mal que faz? Mas para começar, como é que você definiria o que é o mal, né? Parece uma pergunta meio boba. Geralmente a gente pega explicando isso para uma criança e falando que é, por exemplo, errado colocar o dedo na tomada, é errado morder o coleguinha, é errado responder para os pais. Mas talvez seja um pouco mais complicado do que isso, né? Tudo o que a gente faz é baseado em todo um cenário cultural onde a gente tem o tecido social, onde a gente tem a moral, a ética e as leis. Então, primeiro de tudo, como se define o mal, né? Bom, na minha concepção, isso vai depender da cultura, mas a grosso modo, o mal ele é associado a fazer alguma coisa que prejudica o bem-estar de um indivíduo ou até mesmo do coletivo, né? Ou do coletivo de uma sociedade. Mas é importante enfatizar que o bem-estar aqui ele pode significar coisas diferentes dependendo da cultura que você é inserido, e que isso anda de mãos dadas com as regras sociais como a moral, a ética e se forçar mesmo até as leis, né? Se a gente pegar um exemplo bem besta, hoje é perfeitamente normal um casal se separar por qualquer razão que seja. Se a gente tiver condições normais de temperatura e pressão, os dois são seres humanos capazes e têm possibilidade de ter independência financeira, social, afetiva, para tocar cada um a sua vida de forma independente do outro. Isso não era possível ainda no século passado. Talvez a molecada de hoje aprenda isso na escola, nas aulas de história, mas há 50 anos o divórcio não era só extremamente mal visto pela sociedade, mas como era proibido por lei, o que é hoje tido como quase uma obrigação para casamento com um certo tempo, né? A lei que permitiu o divórcio ela só foi criada em 1977. Ou seja, você só se casaria oficialmente uma vez, então, aos olhos da sociedade, ou pior, aos olhos do Estado, se você quisesse se separar, você não só estaria fazendo mal, como um crime. E ainda de quebra, era mal visto pela sociedade, as pessoas iriam te julgar, te repreender socialmente e tal. Traição, por exemplo, no Brasil era crime até 2005. A cultura, ela mudou, ela se adaptou e hoje não é mais assim. Embora ainda que traição não seja considerada exatamente uma virtude, né? Mas ainda tem países, por exemplo, o Irã e a Somália, onde o adultério, principalmente para as mulheres, pode ser punido com pena de morte por apedrejamento ou por enforcamento ainda hoje, né? Então, claramente o conceito de mal para um iraniano médio é diferente do conceito de mal para um brasileiro médio. A relação das pessoas que são estabelecidas por uma determinada cultura, ela constrói a moral que retroalimenta a cultura e a partir daí a ética é construída, né? O assunto não é necessariamente ética, mas eu gosto de uma definição que o Clóvis de Barros Filho dá, onde ele diz que a ética ela é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. A moral, a ética, a cultura vão inclusive influenciar na criação e na aprovação de leis, né? O conceito de mal também pode ser imposto por quem está no poder, ou do sistema político, quaisquer que seja que você está inserido. Ou seja, quem faz as leis pode estabelecer que, por exemplo, e é um exemplo idiota, que casar com pessoas do mesmo sexo é ilegal. Que obviamente tem viés baseado na cultura ou moral da tradição judaico-cristã. Então, eu não estou convencido de que haja realmente algo universalmente bom ou universalmente mal, né? O conceito do que é bom também pode ser imposto pela cultura.
E no Brasil, que tem uma cultura majoritariamente vinda do cristianismo, ou pelo menos da tradição judaico-cristã, que na cultura judaico-cristã você tem um apreço muito grande pelo sofrimento, né? Ela toma o sofrimento como uma parte inevitável da condição humana. Então, por exemplo, o fato de você sofrer muito hoje, geralmente ele é interpretado como uma grande cruz que Deus te deu para carregar, e que no final você vai passar a eternidade em glória ao lado de Deus, mesmo você não tendo ideia do que significa eternidade. Caso você creia, você pode até mesmo falar que Deus é o bem universal, mas se tiver uma pessoa que discorde, ele não pode mais ser considerado bem universal, justamente porque uma pessoa discordou. E se uma pessoa discorda, não pode ser universal, né? Você pode até argumentar que a pessoa só não sabe ainda dos mistérios de Deus, ou não conhecem a palavra ou coisa que o valha, mas eu também sei que existem muitos ateus que conhecem mais a Bíblia, inclusive são melhores cristãos do que a maioria dos cristãos, né? Então, a gente está em busca do bem universal. Já que o bem universal, por definição, tem que ser alguma coisa que seja boa para todo ser vivo, mas aqui vamos manter só para o ser humano como o centro do universo para manter a ideia mais simples. Então é possível argumentar que a preservação da vida humana em si já deveria ser considerada um bem universal. Mas todo mundo sabe que isso não é verdade, né? A gente pode até ter na lei que todo ser humano ele é igual em dignidade, que nenhuma vida deveria valer mais do que as outras, mas a gente cansa de ver exemplos onde a vida de muita gente vale menos do que nada. Inclusive não é preciso ir muito longe, né? Conversando com as pessoas na rua, você não demora muito para ver que elas não valorizam a vida humana acima de tudo, com certeza. Assim, ainda mais quando você mora em um país onde se fala que bandido bom é bandido morto. Mas casos assim são relativamente fáceis. É fácil você pegar uma régua criada por determinada cultura, medir alguém baseado nessa régua e condenar como uma pessoa má e que deve ser punida, né? É muito fácil separar alguém e taxar o resto como diferente, como o outro ou como estrangeiro, que aí então se torna o bode expiatório e é apontado como a fonte dos problemas baseado, sei lá, em qualquer fator que seja, como religião, raça ou etnia, por exemplo. E esses problemas não são novos na humanidade, né? E pelo que a gente anda vendo, né, eles vão continuar acontecendo porque isso parece ser parte da natureza humana. Mas o problema pode ser ainda mais grave do que esse, e acontece quando o problema vem de dentro da própria sociedade, quando existe a possibilidade de que uma pessoa normal, tida como um cidadão de bem pela sociedade que vive, faz o mal e mesmo assim não enxerga o mal que faz, seja por limitação intelectual, seja por limitação social, por exemplo. Essa pessoa pode estar convicta das suas próprias ideias e não abre espaço para nenhuma dúvida. Você mesmo pode ser alguém que faz mal para alguém e não se dá conta. Tem um livro muito bom que eu estou relendo que se chama O Julgamento de Eichmann, um relato sobre a banalidade do mal, né, de uma filósofa e pensadora judia do século XX, a Hannah Arendt. E Hannah Arendt ela foi obrigada a fugir da Alemanha nazista, foi como refugiada para os Estados Unidos, e alguns bons anos depois do final da guerra, quando capturaram o Eichmann, lá pelos anos 60 mais ou menos, eles capturaram o Eichmann na Argentina e ela foi convidada para assistir o julgamento dele, que foi um dos principais colaboradores do nazismo na Alemanha, né? Ele era responsável pela parte logística de enviar os judeus para os campos de extermínio, né? Um grandíssimo arrombado, né? No livro ela conta como foi, de forma racional, bastante interessante e até impressionante como que aconteceu o julgamento, né? Durante o julgamento, que ele acabou durando algumas semanas, nas palavras dela, ela não viu um demônio ou uma criatura altamente perigosa. Ela viu uma pessoa normal, uma pessoa medíocre, inclusive, que tinha como principal destaque a sede de poder e ascensão social, e que justificava tudo que fez durante a guerra, falando repetidas vezes que apenas cumpria ordens, né? Ele inclusive respondia sempre que eu não sou o demônio que vocês fazem de mim, ou então se declarava inocente no sentido da acusação, né?
Ela própria descreve o Eichmann, e aqui eu cito o livro, né, um homem de altura mediana, magro, meia-idade, quase calvo, dentes tortos e olhos míopes, que ao longo de todo o julgamento fica esticando o pescoço para olhar o banco de testemunha, sem olhar nenhuma vez para a plateia, que tenta desesperadamente e quase consegue manter o autocontrole, apesar do tique nervoso que lhe retorce a boca, provavelmente desde muito antes do começo desse julgamento. Então você pode ver que pela descrição física é uma pessoa absolutamente comum, né? Provavelmente alguém que você encontra agora se você for no mercado da esquina. O Eichmann, a pessoa que foi responsável pela morte de provavelmente milhões de judeus, era uma pessoa comum, era um cidadão do bem, alguém absolutamente normal, que seguia as regras à risca, né? Ele comprovadamente foi alguém que nunca matou ninguém com as próprias mãos. Mas ele executou com maestria a máquina pública responsável pelo Holocausto. No livro da Hannah Arendt, ela desenvolve o pensamento de que pessoas comuns, com hábitos comuns, que podem até fazer o bem para a sua comunidade local, né, para a sua sociedade, que podem, por exemplo, estimular os filhos a comer vegetais e tratar bem os coleguinhas. Essas mesmas pessoas, elas podem ser como Eichmann e seguir ordens que prejudiquem outras pessoas só porque o patrão mandou. Ela destaca no livro que ele era um cara que vivia falando clichês ridículos, decorados, basicamente coisas que ele pegava da cartilha de como ser um nazista e reproduzia sem qualquer capacidade analítica, ou seja, ele era completamente patético, né? E é curioso que, antes de ser executado, ele disse coisas como: eu tenho sido crente em Deus toda a minha vida e eu morro crendo em Deus. Ou seja, é possível que ele, além de tudo, acreditava piamente que ele estava fazendo a coisa certa até o fim. Então, não existe tipo de pessoa mais perigosa do que aquela que acredita piamente nas próprias convicções o tempo inteiro. Mas o Eichmann não foi o único, na verdade ele só foi mais um, né? Pelo visto, o Eichmann foi só um dos símbolos nazistas que conseguiram pegar para acabar. E alguns outros responsáveis pelo genocídio também foram pegos, mas tiveram penas muito menores, né? Então a Hannah Arendt ainda diz que as pessoas não se importavam com o rumo dos acontecimentos e não se incomodavam com a presença de assassinos à solta no país, uma vez que nenhuma delas iria cometer assassinato por sua própria vontade, né? E o governo nazista ele não foi formado só por gente terrível e psicopata que fuzilava e torturava judeu, né? Ele era principalmente composto por pessoas que permitiam que isso acontecesse, que faziam parte da máquina e obedeciam porque era o que elas faziam sem nenhuma reflexão das consequências. Ela vai então cunhar o termo que ela ficou mais conhecida, né, a banalidade do mal. O mal ele pode ser exercido por pessoas comuns, como eu ou como você. Ele pode ser feito simplesmente porque alguém mandou você fazer. Não só isso, o mal ele pode ser feito não só porque alguém manda você fazer, mas porque existem pessoas como nós que deixam o mal ser feito, desde que isso não afete as nossas vidas diretamente, né? Então o mal pode estar naquela ação ilícita que seu patrão pede para você fazer, que ninguém vai saber senão você e ele, mas que vai penalizar alguém com certeza, e você faz e vai lá e faz porque tem medo de perder o emprego, por exemplo. Pode ser, por exemplo, aquele assédio moral ou esporro que você deu no seu funcionário porque precisava que ele produzisse mais. Então o mal ele pode ser banal, né? Ele pode estar nas ações do dia a dia, ele pode ser inclusive ser usado como instrumento de trabalho. Eu tenho absoluta certeza que todo mundo que vê esse vídeo dentro da empresa que você trabalha, ou de alguma que você trabalhou, não precisa nem ser empresa, pode ser inclusive sua igreja, sua comunidade local, em algum momento você topou com uma atitude de alguém que foi moralmente duvidosa, ou até mesmo ilegal, que prejudicaria alguma pessoa. Não precisa nem ser fora da empresa, pode ser dentro mesmo. E pior de tudo, você deixou isso acontecer porque não era com você. Pode ser inclusive que você mesmo tenha feito o mal e não saiba.
Claro que há níveis de maldade e uma sonegação de imposto ou uma negativa de reajuste de salário para o seu funcionário que pede há 5 anos não são comparáveis ao genocídio sofrido pelo povo judeu. Obviamente aqui eu estou forçando a barra e falando exagero só para provar um ponto e para expor a minha opinião, né? Não é fácil fazer julgamento de valor e saber quem realmente está certo e quem realmente está errado, né? É difícil, inclusive, saber 100% de certeza o que é certo e o que é errado de fato, né? Ainda em relação à maldade e bondade relativas, né, no livro também tem a citação bastante curiosa de que os países árabes, como vocês sabem, com o que está acontecendo hoje em dia, na guerra de Israel contra o Hamas e na Palestina, os países árabes inimigos dos judeus escreviam nos jornais, e aqui eu cito de novo, nos jornais de Damasco e Beirute, do Cairo e da Jordânia, não escondiam sua simpatia por Eichmann e lamentavam que ele não tivesse acabado o serviço. Então, claramente, bondade e maldade depende de qual lado da guerra que você tá, né? É difícil falar em guerra e tomar um lado, porque qualquer guerra é um crime por si só, né? A guerra também é de narrativa, e é um lado tentando convencer o resto do mundo que tá certo e que o outro lado que tá errado, e a gente do lado de cá. Então o que a gente faz é apoiar um lado ou apoiar o outro e brigar entre a gente mesmo, geralmente sob bandeira e lado político polarizado, e tentar gritar um mais alto que o outro, e quem gritar mais alto, os ritos da cartilha política que segue é o que tem razão, né? O que eu vejo é quase uma religião, né, e é patético que nem o Eichmann. É curioso que por conta do livro eu comecei a ver alguns documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, inclusive um feito pelo governo americano da época, sobre qual foi o estado que os aliados encontraram os campos de concentração, e o negócio é realmente perturbador, né? Se você procurar no YouTube é por sua conta em risco, porque é muito, muito difícil de assistir. É difícil pensar que houveram pessoas que foram capazes de fazer o que fizeram só porque elas estavam seguindo ordens, né? E isso me causa desconforto. Eu queria entender se é que há o que entender. Como é que é possível alguém entender o outro como ameaça suficiente a ponto de querer dizimar uma etnia inteira de achar que se é uma raça superior, por exemplo? E a gente vê as mesmas coisas acontecendo na história por várias e várias vezes, né? Para fechar o pensamento, eu realmente não acho que exista o bem ou o mal absoluto. Tudo acaba sendo meio que fruto da cultura que foi imposta e ensinada para você desde que você nasceu. As gerações elas vão adaptando a cultura ao que elas mesmas mais acreditam, e com isso os valores vão mudando. Quando os valores mudam, as leis também vão mudando e a sociedade vai evoluindo, o que não necessariamente significa que vai evoluir para o bem, porque paciente também pode evoluir para o óbito, né? Câncer também evolui. Aqui eu faço uma distinção bastante importante, né? Eu não diria que, por exemplo, pessoas boas podem fazer coisas ruins, porque o bem, muitas vezes, ele não é óbvio, né? E ele precisa de raciocínio, ele precisa de crítica e muitas vezes bastante empenho. O real problema é que as pessoas medíocres são especialmente perigosas, porque elas sim são capazes de tudo, inclusive porque elas sempre acham que estão certas e não têm a capacidade crítica para pensar ao contrário. Pessoas sem a capacidade de autocrítica e que acreditam piamente em tudo que a cartilha do seu grupo ideológico diz são pessoas bastante perigosas, né? Mas não é só de ação que o mal é feito, né? A inação também faz parte do mal, e não agir é um problema quase tão grave quanto agir. Se você não age contra uma ação, você se torna cúmplice dessa ação. Ainda assim, é extremamente difícil de julgar, né? Cada caso é um caso, né? Então, o que você pode fazer especificamente é não bater tambor para louco dançar, não dar audiência para gente estúpida, e não faz gente medíocre ter voz, porque foi exatamente isso que aconteceu na ascensão, por exemplo, do nazismo, né? Mas é isso. Olha o rumo que isso aqui tomou.
Espero que sirva de reflexão de alguma coisa. Qualquer coisa, tamo junto, valeu, falou e até mais.